Isso aí, meus queridos, estamos quase chegando no fim, então. 3 aulas de física seguidas que merece, meu querido. Quase. Cara, te juro, não é uma questão difícil, cara. Não é uma questão difícil, é uma questão tranquila. Eu só fiz 5 perguntinhas. Te dei o circuito, te perguntei, geradores e receptores. Quem são os geradores e receptores? Qual é o valor da intensidade da corrente elétrica? Também quero o sentido. Qual é o UA? Qual é a DTP nos polos desse elemento A? Qual é o UC? Qual é a DTP nos polos desse sujeito C? Potência dissipada no resistor externo. Quanto que está sendo dissipado nessa potência externa? Claro que a gente poderia fazer, cara, mais de 30 perguntas aí desse cara. Qual é o rendimento do gerador mais potente? Qual é o rendimento do receptor menos potente? Para te obrigar primeiro a calcular a potência dele, para depois calcular o rendimento. Poderíamos pedir qual é a corrente de curto para o gerador tal. Qual é a corrente de curto para o outro gerador. Então dá para fazer infinitas perguntas aí. Eu só quero aquelas 5. E aí, quero ver se está desligado. Como é que eu te instruí a agir nesse momento? Esse cara aqui aponta a corrente para onde? Para onde é que ele empurra a corrente? Parabéns, garoto. Esse cara gostaria que a corrente dele fosse no sentido horário. Concorda comigo? Esse aqui. Esse aqui é do mais, saindo do mais, né? Então tá ali. Esse aqui. Parabéns, garoto. Muito bem. Tá ali. Quer dizer que esse cara está sendo ajudado por aquele ali, né? São amiguinhos eles. Esse cara empurra a corrente no sentido oposto. Esse C é amigo daquele B ali. Os dois empurram do mesmo lado. Quem é que ganha? Vamos ver. A galera que está empurrando a corrente no sentido horário é 10 mais 20, totalizando 30 volts. A galera que empurra a corrente assim. A galera que está empurrando a corrente no sentido oposto é 15 mais 15, 30 volts, né? Putz! Eu não posso definir quem são geradores e receptores e a corrente elétrica está dando 0. O U é 0. Minto. O U nos polos do A é a própria força eletromotriz dele. O U nos polos do C é a própria força eletromotriz dele. Como não tem corrente elétrica, a potência dissipada no resistor externo é 0. E não é possível definir quem são geradores e quem são receptores. Te juro que não fiz de propósito. Te juro, não fiz de propósito. Que bom que aconteceu isso. Que bom que aconteceu isso. Nesse caso, não é possível determinar quem são geradores e receptores. Porque a DTP que empurra a corrente para um lado é igual a DTP que empurra a corrente para o outro. Vamos consertar o problema? Vamos consertar o problema. Eu vou acrescentar aqui, ó, 10 volts a mais. Ao fazer isso, essa galera que empurra a corrente no sentido anti-horário fica mais forte, né? 25 com 15 dá 40 volts, que ganha dos 30 volts. Nesse caso, eu percebo que os geradores são B e C, que estão colaborando um com o outro, e sei que os receptores são A e D, que estão colaborando um com o outro. Qual é então o sentido convencional da corrente elétrica? Horário ou anti-horário? Anti-horário, né? Porque esse cara vai engolir boca abaixo a corrente elétrica. É ele que manda junto com esse. Esse cara vai engolir boca abaixo a corrente elétrica. Então a corrente elétrica é no sentido anti-horário. Quando eu vi alguns coleguinhas participando lá com o dedinho para onde é que vai a corrente, eu vi alguns outros colegas meio confusos. Ó, isso já foi discutido algumas vezes. Ó. O grandão é mais, o pequenininho é menos. Larga uma baguinha positiva no fio. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Pode usar esse raciocínio para poder dizer para onde é que cada DTP empurra a corrente elétrica. Cara, eu não vou montar 4 equações, 2 geradores, 2 receptores e somar as DTP tudo para igualar a 0. Eu acho muito mais gostoso usar o consenso, ó. U igual a R vezes I. Esse cara gera 25, esse cara gera 15.
Série, dá para somar tudo. 0,5 com mais 0,5 dá 1. 1 mais 9, 10. Só para a galera entender de onde é que veio isso, né? 10 igual a 10 vezes I. Era isso que eu queria que acontecesse desde o começo. Pelo menos um número bonito, né? E ainda deu 0 na primeira. 1 ampere. Calculei a corrente elétrica 1 ampere no sentido anti-horário, sentido convencional. Os elétrons de fato estão indo no sentido horário. Aí, cara, não dá mais para dizer que a DDP é a própria força eletromotriz ou força contra a eletromotriz. O A é um gerador ou é um receptor? É um receptor, né? Então eu vou ter que pegar a equação do receptor em linha mais L vezes I. A, força contra a eletromotriz, 10. Resistência interna, 0,1. Corrente que percorre o cara, 1. Tensão dos polos do receptor A, 10,1 volts. O sujeito C é um gerador, né? Para calcular o UC, eu vou ter que usar a equação do gerador, E menos L vezes I. A força eletromotriz dele é 15. A resistência interna é 0,2. E a corrente é 1. 15 menos 0,2, 14,8 volts. Então achamos aqui 10,1 e 14,8. Potência dissipada no resistor externo. Potência dissipada no resistor, eu posso fazer R vezes I ao quadrado, uma das formas de potência. Eu sei o valor do R, que é 9, e sei que a corrente que percorre o cara é 1 ampere, como todo o circuito. 1 vezes 1 é 1, 9 vezes 1, 9. 9 watts. Assim respondemos as 5 perguntas, certo? Apesar do susto inicial, né, que não nos permitia tirar conclusões, agora ficou uma questão bem clássica de geradores e receptores. Aliás, né, gerador, receptor e resistor externo. É isso que o pior que poderia aparecer inicialmente. A gente poderia fazer, deixar o circuito mais complexo, né? Mas o clássico é isso aí. Uma questão dessa apareceu na UFSC um tempo atrás, o acerto foi bem baixo, bem baixo. Mostra que se tu estudar um pouquinho, tu fica bem acima da média, certo? Se estudar bem pouquinho, já sai na frente na física. Se estudar um pouquinho mais, começa a ficar acima da média, e daí para tu garantir a tua vaga até na medicina, não falta muito. Coisa linda! Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas e preservativos e me entupam de dúvidas semana que vem, por favor. Grande abraço a todos.